Live streaming is on. Aí está, pessoal. Estou conseguindo ver bem a tela aí? Sim, tudo certo. Certo. Então, pessoal, a gente viu na aula passada o teorema de Thevenin, né? E a gente viu, né, que qualquer circuito linear entre dois pontos, né, ele pode ser representado por um circuito equivalente, né, que era composto de uma fonte de tensão em série com uma resistência, tá? O teorema de Norton ele é bem semelhante, tá? Toda a teoria por trás, né, dos teoremas ela é praticamente igual, tá? A única diferença do teorema de Norton é que nós temos um circuito diferente, tá, do circuito de Thevenin, que agora no caso do Norton, né, vai ser uma fonte decorrente em paralelo com uma resistência, né? Nós tínhamos antes uma fonte de tensão em série com uma resistência, né, que representava o todo um circuito linear, né? E agora a gente passa a ter então uma fonte decorrente em paralelo com uma resistência, certo? Toda aquela teoria por trás do teorema, né, que qualquer circuito entre aqueles dois pontos, né, entre os pontos A e B, ele pode ser representado por um circuito mais simples, né, e com isso a gente pode analisar, por exemplo, a colocação de cargas variáveis entre esses dois pontos, né, e calcular de maneira mais direta, né, tudo isso é aplicável, então, também ao teorema de Norton. Tá? As diferenças que a gente vai ter vai ser mais na obtenção, principalmente no caso da fonte decorrente. Certo? Então, da mesma forma, né, que no equivalente Thevenin, para o equivalente Norton, nós temos dois parâmetros a serem definidos, né? Esses parâmetros são a corrente Norton, né, o valor daquela fonte de corrente ali, aquele IN, e a resistência Norton, tá? O IN e o RN, então. E, e da mesma forma lá que no circuito de Thevenin, a gente tem um procedimento diferente para determinar cada um destes, né? Que seria encontrar a corrente Norton de uma determinada maneira e a resistência Norton de outra maneira. Tá? No caso da tensão Thevenin, nós tínhamos que calcular a tensão de circuito aberto entre os pontos A e B. Né? Isso aí me determinava a tensão de Thevenin. Né? No caso da corrente Norton, o que eu vou fazer nesse circuito? Eu vou fechar um curto-circuito entre os pontos A e B, certo? E uma vez fechado esse curto-circuito, eu tenho que calcular a corrente de curto-circuito que circula do ponto A para o ponto B, certo? Essa corrente que circula do ponto A para o ponto B é a corrente Norton, certo? Então aí está a grande diferença do Thevenin para o Norton. No Thevenin eu calculo a tensão de circuito aberto entre os pontos A e B, né, que isso aí me corresponde à minha tensão de Thevenin, e no caso do Norton eu calculo a corrente de curto-circuito entre os pontos A e B, tá, que me determina o valor da fonte de corrente. Tá? E a resistência Norton, pessoal, ela tem o mesmo procedimento, o mesmo valor, tá, que a resistência Thevenin, certo? Então eu não tenho, vamos dizer, diferença de procedimento para calcular entre a resistência Thevenin e a resistência Norton, tá? Ou seja, eu tenho que pegar o circuito original, né, o circuito que foi dado no exercício,
desabilitar as fontes independentes, né? Ou seja, fonte de tensão vira um curto-circuito e a fonte de corrente vira um circuito aberto, e então calcular ali a resistência, né, entre aqueles pontos A e B. Tá? Então, aqui a gente tem agora da mesma forma explicado esses procedimentos, né, como que a gente faz para calcular cada um desses parâmetros. Tá? Então, primeiramente, no caso da corrente Norton, tá? Se eu tiver alguma carga conectada entre os pontos A e B, tá? Isso aí geralmente é dado no exercício para vocês, tá? Ou seja, se tiver alguma carga conectada ali é dito, carga RL entre os pontos A e B, né? Alguma coisa assim. Então, se tiver qualquer carga conectada entre esses pontos, vocês têm que retirar do circuito, tá? E então fazer um curto-circuito entre os pontos A e B, tá? E colocar uma variável, né, nesse curto, seria uma corrente IN circulando sempre do ponto A para o ponto B, tá? Se eu fizer ela circulando do ponto A para o ponto B, eu vou ter que no equivalente a corrente, né, vamos dizer, a seta aqui, né, da fonte decorrente vai estar chegando no ponto A, tá? Então eu não posso confundir, eu tenho que relacionar o sentido dessa corrente aqui, né, da corrente de curto-circuito indo do ponto A para o ponto B, tá? Isso significa que a fonte de corrente, a seta dela vai estar chegando no ponto A. Tá? É fácil de lembrar, né? Só vocês pensarem que se vocês curto-circuitarem esses dois pontos aqui, né, a corrente fica circulando nesse sentido, né? Ou seja, do ponto A para o ponto B. Tá? Por isso que eu faço essa relação com o sentido da corrente nesse circuito aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, a corrente de curto-circuito circulando do ponto A para o ponto B. Tá? E nesse caso, né, mais uma vez, eu vou usar aí qualquer procedimento, né, qualquer método de análise de circuito que vocês souberem, ou então que vocês são mais naturalizados, né, a trabalhar com determinado método, né, ou tem alguma preferência, eu prefiro malha, eu prefiro nó, tá? Tanto faz. Você só tem que conseguir determinar essa corrente de curto-circuito aqui, né, que vai do ponto A para o ponto B, certo? E essa corrente aqui vai ser a corrente Norton, a fonte de corrente que vai ir no equivalente de vocês, tá? E agora a gente tem a determinação da resistência Norton, tá? Então, na resistência Norton, da mesma forma, né, totalmente igual ao caso da resistência Thevenin, tá? Eu vou calcular ela no meu circuito completo, né, retirando a carga, se eu tiver alguma carga conectada entre os pontos A e B, e desabilitando as fontes independentes, né? Então eu vou ter dois casos distintos, né, que seria uma situação em que eu só tenho fontes independentes e resistências, né? Daí quando eu desabilitar as fontes independentes, eu vou ter uma associação de resistências, né? Eu só vou ter que associar a série, paralelo, até descobrir a resistência equivalente entre os pontos A e B, tá? E eu vou ter o caso, né, em que eu vou ter também fontes dependentes, né? Daí quando eu elimino as fontes independentes, eu fico ali com resistências e fontes dependentes, tá? E daí a determinação é o mesmo caso da resistência Thevenin. Ou seja, eu vou aplicar uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão conhecidas, né? E determinar, por exemplo, a corrente que é fornecida por uma fonte de tensão
ou então a tensão nos terminais da fonte decorrente, né? E pela lei de Ohm eu determino a resistência do circuito. Tá? Igualzinho o que a gente viu aí na aula passada. Tá? Então, como os procedimentos são iguais, eu posso dizer que a resistência Norton é igual à resistência Thevenin. Né? Não tem diferença nenhuma. Tá? A gente tem, pessoal, vamos dizer, eu só estou mostrando na aula de hoje, porque na aula passada não dava, porque a gente só sabia calcular o equivalente Thevenin. Tá? Mas eu tenho uma propriedade, né, desses equivalentes, é que eu posso fazer transformação de fontes entre o meu circuito equivalente de Thevenin e o meu circuito equivalente de Norton. Né? Vocês podem notar, né, que a posição aí das fontes e das resistências é idêntica à posição das fontes e das resistências na transformação de fontes. Né? Então, isso significa que eu posso pegar o meu circuito equivalente de Thevenin e transformar no meu circuito equivalente de Norton. Tá? E vice-versa. Né? Eu posso ter o equivalente Norton e transformar no circuito equivalente de Thevenin. Tá? Então, um dos pontos mais, digamos, mais complicados, assim, talvez, na obtenção desses circuitos equivalentes, é quando eu tenho que calcular a resistência Norton ou a resistência Thevenin, né, de circuitos que contêm fontes dependentes. Né? Porque eu tenho que fazer essa questão da aplicação de uma fonte conhecida e calcular a variável drenada dessa fonte. Né? Tem gente que acaba se confundindo com esse procedimento. Tá? Mas, se eu tenho a equivalência entre o meu circuito Thevenin e o meu circuito Norton, e eu sei que as resistências são iguais, né, a resistência Thevenin é igual à resistência Norton, eu fico entre esses dois equivalentes se eu souber duas variáveis, tá? De qualquer um deles eu consigo obter qualquer equivalente. Tá? Ou seja, se eu tenho a tensão Thevenin e a resistência Thevenin, eu consigo calcular o meu equivalente Norton, né? A fonte decorrente e a resistência, porque as resistências são iguais. Tá? Mas se eu tenho aqui a fonte decorrente e a resistência Norton, eu consigo transformar no equivalente Thevenin e obter a tensão Thevenin que me faltava. Tá? Até aí tudo bem, até aí é a aplicação de transformação de fontes. Tá? Mas tem um ponto aqui mais interessante, que é o seguinte: como os dois circuitos são equivalentes e eu não preciso calcular obrigatoriamente um equivalente inteiro antes de obter o outro, se eu tenho a tensão Thevenin do circuito e a corrente Norton, tá? Eu consigo determinar a resistência. Tá? Isso aí às vezes a gente não se dá conta, né? Porque a gente só pensa em transformar um equivalente no outro. Mas se eu tenho uma informação de cada equivalente, né, a tensão do Thevenin e a corrente do Norton, eu consigo obter a resistência. Tá? Então aqui a gente sabe, né, que as equações da transformação de fontes, né, é que a minha tensão Thevenin seria a corrente Norton vezes a resistência Norton, né? E que a resistência Norton é igual à resistência Thevenin, né? Então, eu consigo determinar a resistência Norton ou a Thevenin, porque elas são iguais, né? Fazendo a tensão de Thevenin dividido pela corrente Norton. Tá? Tá, mas qual é a grande vantagem que eu tenho de fazer isso? A vantagem, na verdade, isso aqui vai criar um outro método para cálculo da resistência do equivalente. Tá?
Espera aqui, eu acho que eu estou aqui na frente do... bem na frente da equação. Eu vou ter um segundo método para o cálculo da resistência quando eu tiver fontes dependentes. Tá? Ou seja, eu posso ter esse circuito aqui, por exemplo, tá? Esse não seria bem o caso porque ele não tem fontes dependentes, né? Então ele seria mais fácil de determinar a resistência equivalente ali entre os pontos A e B. Tá? Mas vamos supor aqui que eu tenho uma fonte dependente aqui no meio, tá? E que eu não gosto de resolver esse circuito aplicando uma fonte conhecida para então calcular a variável desconhecida. Tá? Então eu posso determinar a tensão Thevenin, né, pelo procedimento que a gente viu na aula passada, né? Ou seja, a tensão desse circuito aberto entre os pontos A e B. Posso calcular também a corrente Norton, né? Eu fecho um curto entre A e B e calculo a corrente que circula de A para B. E pela tensão Thevenin e pela corrente Norton eu consigo calcular a minha resistência, né, fazendo a tensão Thevenin dividida pela corrente Norton. Tá? Então agora é um outro método que vocês têm, né, para calcular a resistência, caso não gostem de fazer pelo método de aplicar a fonte conhecida. Tá certo? A gente vai fazer alguns exemplos agora, tá, pessoal? Mas antes da gente partir para os exemplos, eu quero saber se vocês conseguiram entender tudo, se ficou alguma dúvida com relação a essa questão, né, do equivalente Norton. Tá. A gente vai pegar agora algum exemplo, tá, pessoal, de circuitos que têm fontes dependentes, e eu vou fazer pelos dois métodos, tá? Eu posso mostrar para vocês das duas maneiras, tá? Ou seja, aplicando uma fonte conhecida para determinar a resistência e calculando a tensão Thevenin e a corrente Norton, tá? Daí vocês vão me perguntar, tá, mas qual é o melhor, qual é o mais fácil, tá? Vai depender muito da topologia do circuito, né? Porque às vezes é mais fácil eu fazer um curto, né, e calcular a corrente Norton, ou às vezes é mais fácil eu aplicar uma fonte conhecida entre aqueles dois pontos. Tá? Não tem como dizer assim, sem conhecer o circuito, sem analisar, sem pensar em cima da conexão dos componentes, né, como que ficaria mais fácil de resolver. Tá? Por isso que o melhor, no caso, é até vocês estabelecerem um padrão de análise, né? Ah, não, eu vou fazer sempre dessa forma. E daí faz sempre da mesma forma e não... E daí corre menos risco de se equivocar, né? Quando estiver resolvendo. Deixa eu compartilhar agora com vocês aqui o meu quadrinho ali. Então, pessoal, vou analisar esse primeiro circuito aqui, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão ter que verificar se é um circuito que tem fontes dependentes, né? Ou se ele só tem fontes independentes, tá? Nesse caso aqui, eu só tenho fontes independentes, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou calcular a corrente Norton do meu circuito. Tá? Como é que eu calculo a corrente Norton, pessoal? Eu tenho que curto-circuitar os pontos A e B. Tá?
Então eu vou redesenhar o circuito aqui. Uma coisa que acontece muito, né, quando a gente faz o curto entre os pontos A e B, a gente pode curto-circuitar alguma resistência que estaria em paralelo com esses dois pontos, né? Nesse caso, então, eu tenho que me dar conta, né, que se eu curto-circuito a resistência, ela fica em paralelo com o curto-circuito, né? E com isso ela teria que ser retirada, então, do meu circuito, né? Eu não preciso analisar com ela. Tá? Esse aqui seria o meu curto, né? Aqui o ponto A e o ponto B. E a minha corrente Norton está circulando aqui nesse curto. Tá? Falta um resistor ali, professor. Ah, faltou um resistor. Então, pessoal, aqui, para eu não me confundir, né, uma vez que aquele resistor de 5 ohms em paralelo com o curto ele cai fora, eu posso apagar ele. Tá? Eu posso tirar fora do meu circuito. Tá? E agora eu passo a ter esse circuito aqui. Tá? Agora para resolver, posso usar malhas, posso usar nós. Tá? Esse aqui é até mais fácil usar análise de malhas. Tá? Vou colocar minha corrente 1 nessa malha, minha corrente 2 nessa outra malha. Tá? Eu sei que o meu I1 é igual a 2 amperes. E agora eu vou equacionar a minha malha 2, né? Onde eu tenho menos 12, mais 4 e 2 menos I1, mais 8 e 2, mais 8 e 2, né? Isso aqui é igual a 0. Então eu tenho aqui 4, 8, 20 vezes o I2. Deixa eu ver, seria o I1 é 2, né? Então eu tenho 4 vezes 2, ali eu tenho 8, menos 8 com menos 12, dá menos 20, então isso aqui é igual a 20. Então quer dizer que o meu I2 é igual a 1 ampere. Tá? Uma vez que eu tenho, né, o meu eu tenho as minhas correntes de malha, agora eu só tenho que relacionar onde está o meu IN, né? Qual é o valor de IN aqui, pessoal? Próprio 2. É igual a 2. É o próprio I2, né? Por quê? Porque o meu IN está na minha malha 2, né? Ele pertence só à malha 2 e está no mesmo sentido do I2, tá? Então meu IN é igual a 1 ampere. Tá? E agora calculo o meu RN. Né? Para calcular o RN, nesse caso eu vou desabilitar as fontes, né? Ou seja, a fonte de corrente de 2 amperes vira um circuito aberto e a fonte de tensão vira um curto-circuito. Tá? Então eu passo a ter esse circuito aqui. Ó. Ali o resistor de 4 ohms. Não posso esquecer de recolocar aqui o resistor de 5 ohms, né? Porque ele só saiu lá quando ele estava em paralelo com o curto, mas ele faz parte do circuito. Tá? Aqui eu tenho 5 ohms em paralelo com 20, né? Que vai ser igual a 4 ohms. Né? Logo, então, o meu equivalente Norton vai ser uma fonte de corrente de 1 ampere.
em paralelo com 4 ohms. Tá? Aqui os pontos A e B. Tá? Eu já posso, se eu quisesse, né, eu poderia já fazer transformação de fontes e já obter aqui o equivalente Thevenin, né? O equivalente Thevenin eu obteria facilmente aqui, só calculando a tensão Thevenin, né? Que é a corrente Norton vezes a resistência Norton. Então seria uma fonte de 4 volts em série com um resistor de 4 ohms. Tá, pessoal? Esses dois equivalentes, então, eles são... vamos dizer, eu só preciso calcular um deles, né? Calculando um eu consigo obter o outro facilmente. Tá? Então a única diferença aqui que a gente viu até agora foi essa possibilidade, esse procedimento, né, para calcular a corrente Norton, curto-circuitando os pontos A e B e calculando a corrente que circula do ponto A para o ponto B. Tá certo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Bom, então vamos agora para um circuito que tem fonte dependente. Tá? Então, o primeiro passo, pessoal, que eu vou fazer aqui, eu vou calcular a minha corrente Norton. Tá? Então, vou até redesenhar o circuito aqui para ficar bem organizadinho para vocês. Tá? Tá, então aqui o cálculo da corrente Norton, eu só curto-circuito os pontos A e B, né, para calcular aqui a corrente que circula do ponto A para o ponto B. Tá? Aqui eu tenho 2ix e aqui estaria o meu ix. Tá? Então, né, pessoal, eu posso usar aqui qualquer procedimento, né, para determinar essa corrente Norton, tá? O valor dessa corrente Norton aí, certo? Que procedimento que vocês adotariam aqui para resolver esse circuito? O que vocês me sugerem? Nodal. Nodal? Tá, o nodal eu já resolvi. Só olhando para o circuito. Bem por isso. Tá, e qual fica o valor então da corrente N fazendo por nodal? Dá para fazer de cabeça. Aqui lá ia um X, né? Uhum.
Não é 6, não é 6 amperes? 6 amperes. Isso aí. Pessoal, todo mundo enxerga que a fonte de 10 volts ela está aplicada sobre o resistor de 5 ohms? Isso sim, professor. Daí a gente sabe direto que o Ix vale 2 amperes, né? 10 dividido por 5, Ix é 2 amperes. E eu tenho ali uma fonte decorrente de 2Ix, né? Então aquela fonte decorrente dependente ali, ela é de 4 amperes, tá? E eu tenho chegando ali no ponto A 2 mais 4 e saindo o IN, né? Então o meu IN vai ser 6. Tá? Mas assim, ó, você não precisa se preocupar em querer fazer de... Isso que eu estou fazendo não é fazer de cabeça, tá? E não, nem nada assim, eu só estou aplicando as leis de Kirchhoff, né? Não da maneira metódica, né? Como análise de malhas ou análise nodal. Mas não deixa de ser leis de Kirchhoff, tá? Mas aqui poderia fazer por malhas, por nós, tá? Como vocês quisessem. Não precisa nem ver também muito, professor. Tipo, é só tu botar o 9 ali em cima, onde que tem o começo da fonte, ali onde que junta esses 4 fios, né? Uhum. Daí, tipo, tu pensa, não, o V1, ele vai pra baixo, né? Daí, tipo, tu vê que é 10 volts. Daí tu pensa, não, a corrente que tá, o X ali passando é o V1 menos o V2, que tá lá entre juntando o ponto A, o resistor 5 volts e os dois, aquele 2X indo, né? Mas se tu tem o V1 aqui, né? Meio por isso, e lá é zero. Mas tu tem o teu terra aqui, né? Isso, bem por isso, embaixo. Então o ponto A aqui é terra também, né? Porque ele está em curto ali com o... Isso, bem por isso. Daí é 10 menos zero sobre 5 que daí vai dar 5 vai dar 2 amperes. Eu calculei assim. Uhum. É, isso daí. Professor, tu pode montar só o início das equações de malha? Claro. Eu vou tirar aqui esse terra aqui, né? Pra gente fazer aqui por malha. Então se eu fizer por malha, eu colocaria um I1 aqui, né? O meu I2 pode estar aqui, tá? E o meu I3 na malha de cima, tá? Então eu tenho aqui 4I1 mais 10 igual a zero, tá? Daqui eu já tiro que o meu I1, né, a minha malha I1 ali é 2,5 amperes. Na minha malha 2 eu tenho menos 10 mais... Professor, Oi? ali não é menos 2,5? Menos 2,5, sim. Obrigado. 5 e 2 menos I1. Igual a zero, né? Ó, aqui se eu já tenho... É 2 menos I3, não? E 2 menos 3. Eu tô bem tonto hoje, gurizada. Acho que eu terminei de almoçar 1h20, até tô fazendo a digestão agora. Agora tá feia a coisa hoje. Menos I3. Tá, então aqui eu fico com 5 e 2 menos 5 e 3 igual a 10. E eu sei que o meu I3 é igual a 2 vezes o Ix, né? Ali eu tenho a fonte decorrente na terceira malha. E aí eu tenho que representar o meu Ix em função das correntes de malha, que é I2 menos o I3, né? Então aqui, né, eu posso substituir esse x na equação de cima aqui e depois vou substituir essa aqui e depois essa aqui, tá? Mas eu vou achar aqui que o meu I2
ele vai ser igual a 6 amperes. Tá? Podem resolver aí depois que tem que dar isso daí. Tá? E o I3 deve ser 4 amperes. Tá? Daí fica aqui 6 menos 4, que é 2, e x igual a 2. E daí essa daqui, 5 e 2, fica 30 menos 5 e 3, menos 20. 30 menos 20 igual a 10. Fecha, é isso aí mesmo. Tá, mas para montar a equação das malhas é isso aí. Equaciona a primeira malha aqui, a segunda malha, e a terceira tu tem uma fonte decorrente dependente na malha, né? Agora, pessoal, a gente, como eu falei para vocês, a gente tem duas formas de determinar a resistência Norton, tá? Então vamos colocar aqui a resistência Norton. Teria duas formas. A primeira eu vou fazer aqui calculando a tensão Thevenin, tá? Então eu poderia pegar lá o meu circuito original, tá? Tá, pessoal? A tensão Thevenin eu tenho aqui entre os pontos A e B aberto, né? E aqui estaria o meu V Thevenin, certo? Então aqui eu tenho duas malhas separadas, né? Em que uma não interfere na outra. Numa eu já tenho 10 volts, né? E essa de cima ali, pessoal, quanto que vocês acham que vale o meu IX? Quem equaciona aquela malha de cima para mim ali? Não vai ser zero porque está conectado no circuito aberto? Ela vai ser zero. Vai ser zero, mas não porque está conectada num circuito aberto, não, porque eu poderia ter aquela malha ali, né, fechada, né, mas para eu ter aquela malha fechada, aquela fonte decorrente 2X circulando pelo resistor de 5 ohms, eu teria que ter o meu IX controlado em outro ponto do circuito, tá? Eu deveria ter uma fonte independente fornecendo energia para aquele IX. Tá? Mas ali eu tenho uma fonte decorrente que é controlada pela sua própria corrente, então ela tende a decair para zero, tá? Ou se eu fosse equacionar, eu teria que fazer, imagina ali se eu pegar esse nó entre os 5 ohms e o 2x, o nó A, eu teria entrando no nó 2x e entrando no nó ix, né? E saindo zero. Então eu teria 2x mais x igual a zero. 13x igual a zero e x igual a zero. Tá? Então o meu x ali é igual a zero. Tá? Então qual é a tensão Thevenin nesse circuito, pessoal?
Os próprios 10? Próprio 10 volts, né? Como o meu Ix é igual a zero, a queda no resistor de 5 ohms é zero, né? Então, 10 volts estaria aplicado direto ali no VAB. Tá, pessoal? Conseguiram entender direitinho? E agora, né, como eu falei, eu tenho dois métodos para calcular o RN. O meu segundo método seria o método da fonte conhecida, né? Como é que eu uso esse método? Eu tenho que eliminar as fontes independentes, né? Então eu tenho que tirar fora do circuito aquela fonte de 10 volts, né? Na verdade, para tirar fora a fonte de 10 volts, ela vira um curto-circuito, tá? E daí o meu resistor de 4 ohms também fica em curto-circuito, tá? Então o resistor cai fora do circuito. Então eu fico aqui com 2ix. E aqui eu fico com um curto, né? E aqui, pessoal, vocês querem colocar uma fonte de tensão conhecida ou uma fonte de corrente? Acho que Tensão. Tensão. Quantos volts? Pode ser um, para facilitar. Tá? Se eu aplico uma fonte de 1 volt, eu tenho que calcular essa corrente I0, né? Que corrente que está saindo dessa fonte de 1 volt, né? Então aqui vocês conseguem ver então agora que esse 1 volt ele está aplicado sobre o resistor de 5 ohms, ou seja, os dois estão em paralelo. O meu Ix, né, é 1, na verdade vai ficar menos 1, né, porque ele está em sentido oposto ali. Menos 1 dividido por 5, né, ou seja, menos 0,2, tá? Então quer dizer que a fonte ali o 2ix é menos 0,2, tá? Então agora para determinar o I0 eu só analiso esse nó aqui, tá? Eu tenho ix mais 2ix, né? Eles estão entrando no nó, mais o I0, né? Isso aqui é igual a zero, certo? Equação do nó, certo? Então aqui eu tenho menos 0,2, né? Mais 2ix é menos 0,4, mais I0 igual a zero. Quer dizer que o meu I0 é igual a 0,6 amperes. Tá? E aqui então o meu R Norton é igual a 1 volt, né? Dividido por 0,6. Tá? Isso aqui vai ficar 1,666, né? Tá? Aqui eu calculei aplicando a fonte conhecida. Nesse método anterior aqui, né,
eu poderia obter a minha resistência Norton fazendo a tensão Thevenin dividido pela corrente Norton, né? Porque eu já tinha calculado a corrente Norton. Então isso aqui ficaria 10 volts dividido por 6, né? Que é o mesmo 1,666. Tá? Então tanto faz por um método ou por outro, eu consigo obter ali a minha resistência Norton, certo? Logo esse... O senhor colocou ampere ali do lado do... Ah, eu falei, hoje eu tô bem goiaba. Então aqui a minha fonte é de 6 amperes, né? Uma fonte de 6 amperes em paralelo com um resistor de 1,666. Tá, pessoal? Professor, para achar ali a tensão Thevenin, eu poderia fazer de novo a análise de malha e na malha ali da tensão Thevenin fazer menos 10 mais 5 e 2 menos e 3, aí mais o VTH igual a zero? Não, tu não tem. No 5 tu não tem circulando o I2 menos I3. Porque ali os pontos A e B agora eles estão abertos, né? Tu não tem mais a tua malha 2 que tu tinha antes. Mas então eu não posso fazer por malha nesse caso? Tu tem duas malhas separadas, tá? A malha a malha do resistor de 4 ohms em paralelo com 10 volts, aquilo ali é uma malha, né? E a outra malha seria aquela fonte decorrente 2ix, né? Tu teria lá um I2 igual 2ix, né? Só que o teu I2 seria igual a zero, né? Então nesse caso aí tu não teria como fazer pela malha, né? Tá bom. É importante cuidar essa questão das fontes dependentes, né? Sejam fontes de tensão como as fontes de corrente, onde que está a variável que controla essa fonte controlada, né? Porque se ela estiver sendo controlada pela própria fonte dependente, ela sempre vai tender a zero, tá? Ela sempre vai ser zero. Eu preciso ter uma fonte independente fornecendo energia para ela, né? Porque senão eu não tenho nenhum valor nessa fonte controlada. Por exemplo, se ali nesse exemplo, né, o Ix ele tivesse no resistor de 4 ohms, aí seria diferente a análise, né? Não... Isso, porque daí se tu tivesse, por exemplo, aqui, né, vamos pegar esse exemplo, né? Eu vou tirar ali o Ix da onde ele está, tá? E vamos supor que ele estivesse aqui, né? Nesse caso aqui, o meu Ix seria 2,5 amperes, né? 10 dividido por 4, certo? Então eu teria circulando aqui, ó, essa corrente aqui seria de 5 amperes, né? Então eu teria uma queda mais menos 25 volts nesse resistor de 5 ohms, correto? Então o meu VThevenin nesse caso seria 35 volts. Professor, tu pode fazer por fonte de corrente esse último passo? Da fonte conhecida? Uma fonte conhecida? Isso. Uma decorrente agora. Dá para fazer assim. Vou fazer aqui para cima, ó. Mesmo procedimento, né? Então eu vou curto-circuitar lá a fonte de 10 volts, então ela fica um curto e deixa o resistor de 4 ohms em paralelo com o curto, né?
X aqui e X aqui. Tá, então, por exemplo, eu posso aplicar aqui uma fonte decorrente, digamos, tanto faz o valor, né? Vou aplicar uma fonte de 3 amperes. Tá? E quando eu aplico a fonte decorrente, eu tenho que determinar essa tensão aqui, certo? Eu vou chamar aqui de V0, a tensão nos terminais da fonte decorrente. Tá? Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar o valor do Ix, né? Se eu analisar aquele nó, eu tenho que 2Ix mais Ix, né? Estão entrando no nó, mais 3 é igual a 0. Certo? Então, o meu Ix ficaria igual a menos 1. né? Então, o meu V0 aqui, né, pessoal? O V0 eu tenho que analisar... eu posso analisar pela malha de baixo aqui, né? Eu tenho o Ix passando pelo resistor de 5 ohms, né? Então eu tenho que 5Ix, Ix, né? Mais V0 é igual a 0. Certo? Então eu tenho que o meu V0 vai ser igual a 5 volts, né? 5X é menos 5, passa para o outro lado da equação, mais 5. Tá? Logo, a minha resistência Norton seria o meu V0 dividido por 3, né? Porque eu apliquei 3 amperes naquele equivalente, né? 5 terços que é os mesmos 1,666 ohms. Certo, obrigado, professor. Tá? Conseguiram entender? Professor, por que lá embaixo é menos 25 volts a queda de tensão? Pelo seguinte, ó, eu tenho essa fonte aqui, né, a fonte dependente de 2Ix, certo? Quer dizer que eu tenho 5 amperes nesse caso, né? Tá vendo aqui? Sim, Esses 5 amperes ele vai circular pelo resistor de 5 ohms, certo? Ele está confinado nessa malha aqui, né? Ele só está circulando aqui, correto. tá? Então tu vai ter aqui um resistor de 5 ohms percorrido por uma corrente de 5 amperes, né? 5 vezes 5 é 25. E ele está entrando por aqui, né? Essa corrente está chegando, entrando por aqui, logo a queda é mais, menos. E não tem também a tensão que entra pelo outro lado ali, tipo os 10 volts ali? Não, ela Não não tem uma... interfere nessa malha. Não interfere? Não, Beleza. ela não tem conexão com a malha, né? Eles só compartilham esse ponto aqui em comum. Né? Se ela tivesse um outro ponto conectado aqui, né, fechando aqui, por exemplo, né, daí interferiria. Mas nesse caso aqui, como aqui está aberto, não tem interferência nenhuma. Ok, então, professor, muito obrigado. Certo, nada. Ô, professor, emendando nessa pergunta, se tivesse essa conexão, os 10 volts eles estariam em paralelo com aquele resistor, né? Seria esse Como é caso que... aqui, né? Aí seria a própria... O caso que a gente fez aqui da corrente Norton, né? Aqui eu é tinha verdade, tá. os 10 volts aplicados sobre os 5 ohms, né? O Ix era 2 e aquele 2Ix lá. É porque aqui eu mudei a posição do Ix aqui, né? No segundo caso, né? Foi quando eu mudei o Ix para mostrar o exemplo, né? De quando ele não seria 0. Mas quando tivesse aplicado seria que nem esse quando a gente analisou aqui a primeira vez para calcular o iene, né?
conseguiu entender? Sim, sim, sim. Tá, beleza. Então é isso aí, pessoal. Vamos dizer, o procedimento, né, para determinar a resistência Norton ou resistência Thevenin em circuitos que têm fontes dependentes, eu vou ter esses dois procedimentos, tá? Eu tenho a possibilidade de aplicar a fonte conhecida, né, que pode ser uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente, tá? E também eu tenho a possibilidade de calcular a tensão Thevenin e corrente Norton do circuito. E daí, pela tensão Thevenin e corrente Norton, eu obtenho a resistência. Tá? Aí vai ser uma escolha de vocês, o que vocês preferem calcular. Né? Mas tanto uma quanto a outra vão dar o resultado para vocês. Né? Certo, pessoal? Alguma dúvida aqui ainda nesse procedimento do equivalente Norton? Bom, então vou encerrar.